Olá, meu povo, boa noite. Vamos esperar o povo entrar. Olá, 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 Kaique, Lu, Nari, Filo Kids, Jack. Ai, quanta gente, que legal. Todo mundo entrando. Ai, John, tô super ansiosa. Sim, filho. Eu também. Eu estou super feliz por essa live. Nossa primeira live aqui. Ai, que bom contar gente. Eu vou começar a me apresentar, né? O pessoal tá entrando aí. Tem muita gente que não sabe quem eu sou ainda, nunca são novos aqui. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos, meu povo. Deixa eu começar me apresentando, tá? Eu sou a Aline Santana, eu sou psicóloga e eu tô no mundo da adoção desde 2012, né? Eu tenho uma outra formação e, na verdade, resolvi fazer psicologia porque adoção é uma causa e eu precisava fazer alguma coisa profissionalmente por ela, né? Então, eu mudei de profissão, né? E resolvi ser psicóloga para poder trabalhar com isso. Na verdade, a adoção, na verdade, entra na minha vida há muito tempo, né? Porque acho que o primeiro contato que eu tive com a adoção eu tinha uns 11, 12 anos, né? Eu li um livro. E olha que adolescente é difícil de prender um livro quando é uma leitura obrigatória. Então eu li um livro chamado Em Busca de Mim, que eu inclusive indico para todos os adolescentes que eu conheço, né, e que têm uma história de adoção. E aquele livro me chamou muita atenção, né? E logo depois eu tive contato com dois casais que adotaram crianças, né? E isso pra mim era uma coisa bem natural, né? A adoção era uma coisa natural e era tranquilo, aquela família. E foi seguindo e eu achava aquela coisa linda e tal. E eu sempre falava sobre isso para as pessoas, né? Já adolescente, iniciando e tal. E falava para as pessoas sobre isso. E me incomodava muito, e ainda me incomoda, as pessoas falarem que as crianças e os adolescentes adotados são pessoas que dão problema, né? No popular, né? Pessoas que dão pra ruim, né? E isso me incomoda, né? Me incomodou demais. E eu pensava, eu preciso fazer alguma coisa para essas pessoas saberem que não é bem assim, né? Eu acompanhei as adoções, conheci adoções muito bem sucedidas e que fizeram bem para ambas as partes. Então, não era bem assim como todo mundo pensava. Claro que poderia haver muitas dificuldades, né? Podem haver dificuldades. Mas, não necessariamente todas as crianças adotadas vão dar problemas, né? Como dizem. Eu digo sempre que criança dá trabalho. Problema, aí já é um ponto de vista, né? E assim, eu fui, né? Eu me formei em outra profissão e no meio desse caminho eu resolvi mudar. Mudar porque eu queria que tudo que eu trabalhasse fizesse sentido, né? E isso fazia sentido pra mim. Então, eu resolvi caminhar e desde 2012 eu estou nessa caminhada, né? Então, é assim que a adoção entra na minha vida, é assim que a psicologia entra na minha vida, né? E eu percebi que a gente pode fazer coisas não só pelas crianças, mas como pelos pais. Então, durante algum tempo eu fui voluntária, né, de abrigos. Então eu ia lá, eu brincava com as crianças, a gente já fazia festa de aniversário.
E aí o tempo foi passando, eu entrei, né, comecei a fazer os trabalhos, então durante a faculdade, quando eu entro na faculdade para fazer psicologia, na verdade eu já entro com esse viés, então todos os meus trabalhos, a maioria deles, na verdade, eles são direcionados para esse viés, né, da adoção, da criação de vínculo, para tudo que esteja relacionado com a relação pais e filhos nessa forma de filiação, né? Hoje eu trabalho, eu sou voluntária de um grupo de apoio aqui em Salvador, faço trabalho clínico com crianças e oriento os pais nos processos de pré e pós-adoção, né? Então esse foi o meu caminhar até agora. Que bom, ai, temos tantas pessoas aqui. Ai, gente, tanta gente. Oh, Renata, minha fã. Oh, Reni, obrigada. Bem-vindos todos que entraram aí, que eu já me perdi em todos que subiram aqui. Tá? Mas hoje a gente tá aqui pra falar... eu separei 5 coisas, né, que eu acredito que as pessoas precisam saber antes de adotar. Muitas pessoas vêm aqui me perguntar no direct e tal. Olha, o que eu faço? Eu quero adotar, o que eu faço? Né? Muitas vezes eu falo, na verdade, em todas as vezes eu falo, olha, o primeiro passo que você tem que fazer é ir até o fórum para se cadastrar e tal. Mas durante a resposta, né, toda vez que eu respondo, eu me pergunto assim, não, mas não é só levar os documentos, né? Não é só isso que a gente precisa fazer. Existe toda uma preparação, um pensamento. A gente sabe que a adoção e a parentalidade, né, ser pai e ser mãe, ela nasce do desejo. Mas assim, o que é que motiva isso? Então, o que eu quero falar aqui são as 5 coisas que eu separei e que eu acho super importante que as pessoas atentem para isso antes de adotar. Mesmo que elas já tenham dado entrada no fórum, mesmo que elas já estejam lá na fila esperando, ou estão pensando ainda em adotar. Então eu acho que é muito importante a gente falar disso, né? Inclusive, quando eu pedi assuntos para a live, muitas pessoas pediram coisas das quais eu vou falar aqui. Então, eu achei super interessante trazer essas 5 coisas que vocês precisam saber, né? Então, vamos lá. Fiz uma pesca aqui para não esquecer as 5 coisas. A primeira coisa, que eu acho super importante, é justamente estar ciente da sua motivação, né? O que é estar ciente da sua motivação? É precisar entender, você precisa entender, a gente precisa entender, né? Todo mundo que deseja adotar precisa entender que a motivação, qual é a motivação, o que é que te faz ser pai e ser mãe por adoção, né? Por que eu acho que a motivação é super importante? Porque eu já acompanhei casos em que crianças foram devolvidas porque não se foi prestado atenção na motivação que aquele pai e aquela mãe manifestaram, né? Então, assim, vai adotar por quê? Porque eu não posso ter filhos? Eu vou adotar porque eu perdi um filho, né? Eu vou adotar porque, eu quero alguém para me fazer companhia. Eu vou adotar porque eu quero alguém para quem deixar a minha herança, né? Eu vou adotar porque eu quero fazer uma boa ação para a criança, né, ou para o adolescente. É complicado. Alguns desses pontos são bem complicados. A gente não está aqui dizendo que as pessoas que adotam porque perderam um filho, ou que querem adotar porque não podem ter filhos, têm uma motivação errada. Não, não é isso. O que a gente está tentando colocar aqui, né, o que eu estou falando para vocês, é que antes de adotar por conta desses motivos, precisa entender se isso está resolvido em você, né? Porque adotar é uma doação, né? Eu digo que a melhor motivação é você querer transformar aquela criança que não tem laço sanguíneo com você em seu filho, né? Essa é a melhor motivação de todas. Então, se eu vou adotar porque eu não posso ter filhos, então eu preciso me perguntar,
Isso está bem resolvido em mim, né? Essa infertilidade está bem resolvida em mim, está bem resolvida no meu parceiro, né? Eu vou adotar porque eu perdi um filho, né? Essa perda, ela está bem elaborada, né? Esse luto de perder esse filho, ele está bem elaborado? É isso que precisa se perguntar. Jamais, jamais a gente pode adotar por caridade. Adoção não é caridade, gente. Adoção é uma forma de filiação. E para fazer isso, você precisa querer ser mãe e ser pai. E não querer fazer caridade. Se você quer fazer bem, quer fazer uma caridade, doe alguma coisa para o abrigo, para a instituição de acolhimento. Vá lá, brinque com as crianças, né? Faça algum evento para eles, né? Enfim, doe alguma coisa. Mas por caridade, jamais. Para ter companhia. Muita gente fala assim, porque ter filho? Para eu ter uma companhia para quem cuide de mim no futuro. Gente, o filho não pode nascer com nem nascer e nem vir com essa carga de que tem que tomar conta de alguém para a vida toda, né? Não é essa carga que ele pode. Então, eu acredito que a adoção é aceitar as diferenças. Então, você aceitar aquela criança com que ela vem, aquele adolescente, aceitar ele com aquela história, com a sua bagagem, né? Não é caridade, mas exige uma generosidade da gente. Que ser generoso, aceitar o outro como ele é e como ele vem, né? Então, as motivações não existem, como eu disse antes, a motivação perfeita, digamos, no cenário perfeito, é querer transformar aquela criança e adolescente em seu filho, né? Essa que não tem laço sanguíneo com você e em seu filho. Não existe motivação ruim, né? Todas as motivações que eu falei aqui antes, existem motivações que podem sim atrapalhar a adoção se elas não forem bem trabalhadas. Essas são as questões. Então, o que eu queria trazer de motivação para vocês é exatamente isso. Então, a segunda coisa que eu acho super importante, né, que as pessoas precisam saber antes de adotar, é a expectativa com o perfil desejado, né? O que a gente fala com a expectativa do perfil desejado? A gente ouve muito, olha, eu queria adotar um bebê porque eu acredito que eles não venham com vícios do abrigo, né? Eu acredito que eu quero adotar uma criança de 3 anos porque ela já vai vir desfraldada, ela não vai precisar... Bem, vamos pensar aqui um pouquinho, né? Às vezes, né, muitas das crianças que estão no abrigo, elas podem ter um atraso no desenvolvimento. Por que eu falo isso? Porque a aprendizagem e o desenvolvimento dependem de muita coisa, né? Dependem de estímulo, dependem de um ambiente bom, de um vínculo estabelecido. E muitas vezes, por melhor que seja aquele abrigo, uma mãe social que toma conta de 10 crianças, ela não consegue dar conta ali no 1 a 1. Então, aquele estímulo muitas vezes se perde. E aquela criança, ela não se desenvolve no tempo que tem que se desenvolver. Então, a gente fala muito dessa expectativa e da realidade, porque você pode receber uma criança de 5 anos que tem um desenvolvimento de 3. E você pode também receber, quando a gente fala de bebê, você pode receber um bebê que ele tem, sim, resquícios da vida uterina dele, do que foi o parto dele, do que foi aquele abandono, né? Não necessariamente ele não vai ter uma memória, né, do abandono dele. Não vai. Deixa eu só olhar que tem umas perguntas aqui. Joana fala que os pais são cheios de expectativas com os filhos e na adoção tem que trabalhar a expectativa. Sim, todos os pais são cheios de expectativas e de idealizações. Inclusive os pais biológicos, né? Quem não conhece uma mulher que está grávida e que idealiza o filho?
Todos nós idealizamos alguma coisa. O que a gente precisa dar conta e prestar atenção é que essa idealização não precisa estar, não pode estar tão distante da realidade. Porque aí existe, nesse meio, né, nesse espaço aí, a frustração pode ser grande. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tem mais perguntas aqui. Bruno fala da expectativa exatamente, Bruno. Muitas pessoas pensam que só adotar quem não pode gerar o filho. Isso, Neide. Exatamente. Tem esse mito que todas as pessoas que vão adotar, elas só adotam por infertilidade. Né? Existem as pessoas que adotam por infertilidade, existem as pessoas que, na verdade, não querem ter filhos biológicos e querem ter filhos só pela adoção. Tem gente que já tem filho biológico e quer aumentar a família, né? E quer aumentar a família por esse meio, por essa via. A adoção tem que ser por amor também. Também, Galzinha. Vamos lá, vamos seguir. Pronto, vamos seguir. A segunda coisa que... A terceira, né? A primeira eu falei da motivação. A segunda, eu falei das expectativas quanto ao perfil. E a terceira é que a gente precisa saber que a criança tem uma história pregressa, né? Tem gente que quer levar o filho para casa e quer levar esse filho como se tivesse apagado tudo, né? Tivesse apagado o passado dele. Gente, olha só. Eu um dia fiz a seguinte analogia. A adoção é um porto, né? Onde os pais... A adoção, na verdade, é um porto, onde os pais vêm em um barco e as crianças vêm em outro barco. São realidades diferentes, são realidades muitas vezes dura de um lado e dura do outro, porque um lado tem que sofrer esse luto, ter passado por esse luto de ter sido abandonado, de estar ali no abrigo, aquela coisa toda. Do outro lado, muitas vezes precisa passar o luto de não poder ter tido filhos biológicos, não poder ter tido a criança que estava esperando. Então, cada um com suas angústias, né? Cada um com sua bagagem, e eles vão se encontrar. E não pode ser apagado isso. Assim como a gente não pode apagar o passado da criança, a gente também não pode apagar o passado dos pais. Imagina se eu chegasse pra você agora na sua casa, pegasse você e dissesse assim: olha, arruma as malas, que nós vamos mudar de casa, mudar de família, e essas pessoas que você conhece, tudo que você viveu até hoje, não vai existir mais. Você esquece disso tudo e agora você vai viver uma vida nova. Não é bem assim, né? Eu acho que ninguém ia gostar disso. Então, assim, uma coisa que a gente precisa preservar é a história da criança, né? Eu sei que essa história pode ter sido dolorosa, ela pode ter sido doída, e que a gente não vai querer que aquela criança lembre daquela história dolorida, mas essa história dolorida faz parte do passado dela e faz parte, serviu para constituir quem ela é hoje. Então, assim, tudo que nós passamos, né, bom ou ruim, serviu para construir quem somos hoje. Então, a gente precisa trabalhar essa história. Então, assim, o que é que eu falo? Como é que eu vou falar para essa criança que ela teve uma história ruim? A criança, a gente pode usar o lúdico, a gente pode usar a fantasia. Então, a gente vai dizendo aos poucos para ela, né? Eu teve uma pergunta que quando revelar para essa criança que ela foi adotada? A gente vai falando à medida que eles forem perguntando. A gente pode iniciar uma conversa, ler um livro, fazer uma brincadeira, contar uma história, montar uma história junto com eles, né? E vai fazendo. Vai fazendo e eles vão perguntando à medida que eles vão se sentir seguros, né? Que eles se sentirem seguros, eles vão fazendo perguntas. Por que então não nasci da sua barriga e tal? Mas essa de revelação, a gente pode fazer uma live só falando de revelação. Só para responder e só para falar que isso tem a ver com a origem da criança, né? Tem a ver com o que ele passou. Tem a ver com... Então, assim, se a mãe dele
abandonou ele, foi o melhor que ela pôde fazer naquele momento, né? Isso também a gente pode falar uma live inteira sobre isso. E a gente precisa preservar essa história, porque uma pessoa sem história, né, é uma pessoa sem identidade, é uma pessoa sem identificação. Não é isso? Então, essa é a terceira coisa que eu acho super importante, né? Preservar essa história. Deixa eu ver aqui as perguntas, porque sobe muito rápido, viu, gente? Peraí. Depois de levar papelada na vara da infância, demora até encontrar uma criança? Fieldsgal. Olha, isso depende muito da comarca, depende do seu perfil, depende de um monte de coisa. Demorar é uma coisa muito relativa, né? Não dá pra responder o que é demorar, porque depende de muita coisa, né? A gente pode teve alguém que sugeriu falar sobre esse tempo, né? Esse tempo que demora, porque em alguns lugares é mais rápido e em outros lugares não. Deixa eu ver aqui mais. Cadê? Nós pais somos cheios de expectativas, acho que eu já vi isso aqui. Isso. Temos que trabalhar essa expectativa. Sim, Joana, muito. Obrigada, Bruno. Além, parabéns. Bruno é o psicólogo que também é voluntário comigo no grupo de apoio aqui de Salvador. As crianças têm expectativas grandes com relação aos pais. Paula, sim, a expectativa dos dois lados, né? Quando eu falei daquela parte do porto, né? Que são os barcos, os pais e os filhos trazem uma expectativa do que é o estilo de família que eles querem. Por exemplo, uma pessoa que desejava adotar, estava na fila, e ela era uma adoção solo, né? Uma adoção de uma pessoa solteira. E ela estava na fila, tinha um perfil e tinham crianças nesse perfil. Então se casou e foi lá. E quando chegou no abrigo, na instituição de acolhimento, a criança falou que ela queria uma família com mãe e com pai. Ela não queria só uma família com mãe. Ela tem uma expectativa em relação à família, né? Muitas vezes, antes, né, que a maioria dos abrigos, né, na maioria dos abrigos que possuem psicólogos, esse trabalho é feito com as crianças, né? A preparação deve ser feita, mas a gente sabe que a realidade dos abrigos, e muitos abrigos não tem psicólogo. Ou quando tem, é um psicólogo para muita gente e que a gente sabe que não dá conta de tudo, né? Faz o que é possível e preparar essa criança, falar para ela sobre que tipo de família que tá vindo, né? 2 pais, 2 mães, um pai e uma mãe, um pai sozinho, uma mãe sozinha, para trabalhar aquela criança sobre a família, porque ela muitas vezes uma adoção tardia, por exemplo, né, dos maiores que já têm uma percepção de si, já viveu em uma família, então eles têm, olha, eu quero uma família que eu tinha antes, um pai e uma mãe, né? Muitas vezes eu não quero um pai, enfim, eles têm sim essa idealização. Depois que você fala um pouco como preparar a criança para adoção. Sim, Joana, foi bem um pouco que eu falei aqui, né? Que ela precisa, assim, ser trabalhada, né? Ela precisa ser trabalhada de quando ela chega no abrigo, né? Por que ela tá lá naquele abrigo? Por que os pais dela não são mais os pais, né? Que eles foram destituídos, enfim, se for o caso de destituição. A gente precisa falar pra ela quando tem uma família de interesse, a gente precisa saber dessa criança, se ela tem interesse de ser adotada, porque tem muita criança e adolescente que não tem interesse de ser adotado, né? Tem muita gente que acha assim, mas que absurdo mas tem crianças que estão lá na instituição e que elas não querem ser adotadas, né? Muitas vezes porque os pais morreram e nenhum parente pôde ficar com ela, mas ela não quer substituir aquela família que ela teve, né? Ela quer ficar lá até completar a maioridade e sair pra viver a vida dela, né? E precisa ter essa noção e precisa ter esse trabalho, né? Pra fazer de vivenciar o luto, enfim. Quando contar pra criança que ela foi adotada, respondi, Lu,
Respondi que a todo momento, desde sempre, né? A gente pode contar à medida da idade da criança, à medida que a criança for perguntando alguma coisa, a gente vai... Geralmente, quando os pais perguntam, olha, como é que eu faço pra poder contar pro meu filho que ele é... Na verdade, a angústia tá mais nos pais do que na criança, né? Então, como é que eu vou contar? Né? E aí, aí a gente fala da motivação, por quê? Porque o contar sobre adoção remete à sua motivação. Então, eu contar que o meu filho foi adotado, né, veio por meio da adoção, é contar que eu não pude ter, é contar que eu perdi, é contar que, enfim, é contar aquilo que aconteceu, né? É contar. Então, se a motivação não estiver bem resolvida em mim, isso aí vai gerar uma angústia tremenda, né? Muito grande, muito grande. Deixa eu ver mais. Tem mais aqui embaixo. É verdade que toda criança tem uma história muitas vezes não feliz? É verdade, Noemi. A maioria das vezes a história não é muito feliz, não. Na maioria das vezes é muito triste, né? Muito. Então vamos lá. Eu já falei da primeira coisa, que é a motivação, né? A gente ter certeza dessa motivação. A segunda coisa, que é as expectativas que se tem com o perfil da criança que a gente escolheu, né? A terceira coisa é preservar a história da criança, né? Eu falei que a gente tem que ter noção de que essa criança tem uma história e que ela precisa ser preservada e que eu preciso contar para ela em algum momento a história dela. E a gente tem que lembrar uma coisa, né, falando de história. Quando essa criança, adolescente, faz 18 anos, ela tem direito ao processo dela. Então ela vai saber de tudo. Outra coisa também que é importante falar sobre essa questão da história e da revelação. Quanto mais tarde, né, as pesquisas que são feitas com adoção mostram exatamente isso, que quanto mais tarde a criança sabe da adoção, né, quanto mais velha ela sabe, há mais chance de revoltas, digamos assim. Lembra do livro que eu falei que eu li, que foi que me colocou em contato com a adoção e tal, depois eu mostro ele aqui, deixo lá faço um stories com ele, enfim. É justamente isso, o menino descobre por acaso, né, um acaso alguém da família falou, algum vizinho falou, que ele foi adotado e os pais não tinham dito pra ele. E ele era um adolescente, né, e isso gerou aquela coisa de querer buscar os pais e teve uma revolta inicial e ele foi, enfim. Então, as pesquisas, né, de adoção, elas mostram que quanto mais tarde a gente fala sobre essa adoção, sobre o que aconteceu, mais difícil vai ser lidar com isso. Então, é importante que se comece o quanto antes. E geralmente, na verdade, essa coisa da revelação, a gente só tem quando a gente adota bebê. Porque quando a gente adota uma criança maior de 2 anos, ela já tem uma noção, ela tem uma consciência dela, né? Por isso que a gente chama de tardia, não porque aconteceu tarde, porque pra mim nenhuma adoção acontece tarde, né? Mas é porque aquela criança, ela tem uma percepção de si, ela tem uma consciência de que ela estava em um lugar e que ela teve uma família, ou que ela estava ali desde criança e desde bebê e que agora ela vai ter uma outra família. Então ela tem essa consciência. É psicologicamente falando quando a gente fala de adoção tardia, né? Exatamente isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu subir mais pra ver. Tem mais coisa e as coisas vão subindo, assim. Mai falou, é uma história triste, mas é a história dela, realmente, é uma história dela. E a gente não pode deixar essa história passar em branco. Gente, quanta pergunta, peraí. Que eu tô perdida. A psicoterapia é indicada para todas as crianças que foram adotadas, independente das demandas apresentadas? Não. A não ser que não esteja lidando, não para todas, né? Muitas vezes a adoção pode ser uma adoção tranquila, né? Ela pode... A criança foi bem trabalhada, os pais estão tranquilos com aquela
com a adoção, com a motivação, lidando com o que acontece e talvez não precise de psicoterapia, né? A gente fala que a psicoterapia é indicada quando vocês não estão sabendo, né? Quando a gente não sabe lidar com o problema, né? Quando a gente não sabe lidar com o problema sozinho, a gente procura ajuda, né? A gente procura ajuda pra gente, a gente procura ajuda pros filhos, então é isso que a gente indica. Não significa que todo mundo que sai de lá vai precisar de uma psicoterapia, entende? Perguntou, foi Lu. Obrigada, Fábio, parabéns pela explanação. Galzinha fala, não nos cabe julgar o passado, e sim agradecer aos pais biológicos pela vida dos filhos adotivos. Sim. A gente tem que ser grato, né? Pelos pais que deram a vida, né? Tanto pelos nossos quanto pelos nossos filhos. Se não formos nós, né, que demos a vida. E é muito interessante mesmo que a gente não julgue nem o passado da criança, nem o passado daquela mãe, né? Teve um dia que uns alunos, né, estavam falando comigo sobre a minha atuação, e eles perguntaram justamente sobre isso. Como é que funciona assim a mãe que abandonou o filho, né? E aí eu falei assim, olha, a gente não pode julgar essa mãe. Eu sei que é muito difícil. É muito difícil a gente ver que uma criança foi abandonada ali na lata de lixo, por exemplo, e não partir direto pro julgamento, porque nós julgamos, sim. Mas o que a gente precisa prestar atenção é que a gente não sabe o que se passou com aquela mãe. Eu digo sempre que o abandono, no caso da adoção, é um abandono estrutural, né? Por que eu chamo de estrutural? Porque antes daquela criança ser abandonada, muitas pessoas foram abandonadas antes. Por companheiro, pelo Estado, por várias coisas. Então aquela mãe, a gente não sabe o que passou. Às vezes, o máximo que ela conseguiu fazer foi deixar aquela criança ali, né, no canto, para que alguém cuidasse, já que ela sabia que ela não podia fazer isso, né? Então a gente não pode julgar, né, mesmo sabendo que é difícil, mas a gente precisa fazer exatamente um esforço para não fazer esse julgamento. Bruna, adorei essa ideia. Depois a gente conversa mais sobre isso. Minha adoção é tardia. Você acha que vai demorar muito pro meu processo de espera? Noemi, não sei. Porque depende de muita coisa. Depende de muita coisa. Depende de qual marca você tá. Depende o que é tardia, o que é esse tardia, que idade é. Depende de muita coisa, né? Depois a gente pode conversar mais sobre isso. A Aline, você sugere como básico da família ter para receber a criança? Tchau! Olha só. Teve uma vez que eu escrevi um post exatamente sobre essa preparação, essa ansiedade da espera. Depende muito do perfil. Se o perfil for muito amplo, é muito complicado a gente dizer o básico, né, para você ter. Se o perfil for uma coisa mais fechada, é menino, é menina, de 5 a 7 anos. Enfim, a única coisa que eu falo pra pessoa assim, esteja preparado para que ele tenha onde dormir, né? Chegou, não precisa ter um quarto montado, essa coisa toda não. O que eu falo é assim, ele precisa chegar e ter um lugar. Que isso, na verdade, quando se passa pela entrevista assim, social, a avaliação psicossocial, ela já faz isso, né? Onde é que vai ser, onde é que tá. Não precisa estar pronto. Não precisa o quarto estar pronto. Ele precisa existir o espaço, precisa saber que ali vai se ter um espaço. Enfim, é muito complicado assim saber o que vai ter para receber, porque depende do perfil de cada um, né? E muitas vezes ter essa preparação, ter esse quarto pronto, ter essas compras feitas, pode gerar mais ansiedade na pessoa, porque todo dia ela vai entrar naquele quarto e ela vai dizer, meu filho não chegou ainda, né? E isso, muita gente faz quarto, né? Mas você tá lidando bem com essa ansiedade de ter o quarto? Essa é a questão. A questão não é ter ou não ter, a questão é se você tá sabendo lidar realmente
com essa questão de entrar ali e aquilo tá sendo bom pra você. Porque eu falo assim, ó, no caso de uma adoção tardia, por exemplo, espera a criança chegar, a questão de montar o quarto, montar o espaço dela, pode ser um gancho para a criação de vínculo com aquela criança. Então, é uma coisa que a gente pode deixar, né? Vai fazendo aos poucos, né? Hoje existe o período de aproximação antes da adoção propriamente dita, né? A vara vai te ligar e vai dizer, olha, tem uma criança aqui no seu perfil, assim, 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 você aceita? Ah, beleza, aceito. Nesse aceito, a gente movimenta para ter o básico. Porque aí, desse aceito, você vai fazer visitas ao abrigo, aí você vai ter a guarda provisória para tirar ela de lá, para fazer passeios e levar de volta. Depois você vai ter período em que ela vai passar final de semana, enfim. Nesse período de aproximação, tem como fazer o básico, né? Então, enquanto você está na fila e não recebeu nenhuma ligação, eu acho que não é tão necessário essa arrumação. O que é que eu penso sobre adoção por casais homoafetivos? Isso dá uma live inteira. Na verdade, eu penso que é uma adoção como outra qualquer. É uma adoção, assim como as famílias são famílias, né? Não tem uma coisa... O que eu digo de que pode ter de específico na verdade, é lidar com os preconceitos que essa criança pode sofrer por ser filho de um casal homoafetivo. Mas isso independe se é adoção, se é por fertilização, se por acaso aquele pai já foi casado, teve filhos biológicos e hoje ele... Enfim, isso é o que pode acontecer, né? De específico. Vamos lá. Lidar com frustrações que envolvem o pré-adoção. Isso é uma live inteira, viu, Beca? O que precisa para adotar? Juliana, o que precisa para adotar? Além dessas 5 coisas que eu tô falando aqui, né? Precisa para adotar, e na vara tem uns documentos que você precisa levar, vai passar por entrevista. Se você for nos stories lá do perfil, tem um stories de destaque onde diz tudo que você precisa levar, que você precisa procurar sua comarca e tal. É isso mesmo, a angústia está mais nos pais do que na criança, quase sempre, Dani. Paty, deixa eu ver aqui. Eu tenho medo de precisar falar dos detalhes tristes da história da criança, como abuso, por exemplo. Diário de Ser Mãe, não sei seu nome, mas olha lá. A gente pode... a gente não precisa falar detalhes, muitas vezes, da história da criança, né? Se ela trouxer, né, essa coisa do abuso, né, da violência sexual sofrida, enfim, da violência física, da violência psicológica, a gente precisa estar um pouco preparado para lidar com isso, se a gente já sabe que isso faz parte do histórico dela. Mas não necessariamente a gente precisa listar todas as coisas que ela sofreu. A gente precisa dizer que foram coisas ruins. A gente não precisa dizer que foi uma violência assim, assim, assado. Entende? Fala um pouquinho sobre ansiedade, pré-adoção. Paty, a gente pode falar disso. Eu tô com medo do horário, porque eu falo demais e o Instagram, ele corta a gente sem dó nem piedade, né? Eu penso muito em adoção, meu sonho, mas meu marido ainda está sensibilizando com essa ideia. Bruna, isso é super importante. É importante, essa na motivação eu não falei, mas é uma coisa que você trouxe, muito bom você falar isso, porque é importante que o casal esteja alinhado nessa decisão, né? Porque a gente não pode ter uma parte do casal que diga assim, olha, eu só vou fazer porque ela quer, né? Na primeira dificuldade, se joga, olha, tá vendo? Foi você que quis, né? Então, isso precisa estar muito alinhado. Aguardar a chegada está difícil. 2 anos já no processo, mas está perto. Paty, vou arrumar uma live pra você falando só disso, tá bom? Estou na fase de habilitação e uma angústia que vem sentida é que meu filho chegue até mim, uma coisa ruim terá acontecido com ele, ou abuso mostrado. Camila, pode. Na verdade, quando você vai se aproximar de uma criança, é direito dos pais saberem o que aconteceu. Então, a partir disso, você pode, inclusive, se preparar para as perguntas.
ou se preparar pro que pode acontecer, né? O que pode vir a acontecer pelo que ele sofreu, né? Ele pode muitas vezes ficar revoltado com algumas coisas, entendeu? Enfim, gente, eu vou seguir aqui falar a quarta coisa, porque a gente tem 5 e falta 20 minutos, né? E esse Instagram vai cortar a gente em alguma hora. E eu prometo que eu respondo. Se eu não responder tudo que tá aqui, eu vou responder depois individualmente, tá certo? Se for assunto de live, a gente monta uma live. Então vamos lá. A quarta coisa que eu quero trazer, né, pra vocês, que são coisas importantes da gente saber antes de adotar, é sobre a preparação. A gente precisa se preparar. Eu acho que na vida a gente precisa se preparar para tudo, né? Para ser pai e para ser mãe, de qualquer forma, a gente precisa se preparar. Porque não é fácil ser pai e ser mãe. Não é fácil educar, né? Criar, como dizia uma avó, a gente cria até cachorro, né? Porque a gente criar é dar comida. Educar, dar amor, é diferente. É muito diferente e não é fácil, dá trabalho. Então, a gente precisa se preparar. Então, se vocês estão querendo adotar, se vocês estão na fila, leiam muito sobre. Sigam o blog, né? Inclusive sigam o meu se vocês não estão seguindo ainda, Muda Adoção. Sigam perfis que falam, sigam outros pais, participem de grupos de apoio. Se na sua cidade tem grupo de apoio, gente, isso é super importante. Porque no grupo de apoio os pais trocam as experiências, né? Por mais que você não tenha passado ainda, você sabe o que pode esperar. Se você está ainda inquieto com sua motivação, procure uma ajuda, né? Uma ajuda especializada para poder trabalhar essa ansiedade, para trabalhar essa questão, que esses medos, né? Essas coisas, essas fantasias que a gente tem sobre adoção, é importante trabalhar com isso. Entre em grupos. Se na sua cidade não tem, participe de grupos online, né? Participe de grupos online, de orientação, enfim, a gente tem também grupo de orientação online. A gente participa de grupo no Facebook, a gente tem muito relato, tem muita coisa. Então, assim, o que não falta é material para poder se preparar, né? Isso é uma coisa que dá para fazer de onde tiver, né? Tem lá nos stories que eu deixo nos destaques, tem indicação de todos os livros que eu deixo aqui no meu feed, e as pessoas vão lá, olham, eu falo um pouco do livro. Se vocês têm alguma dúvida de alguma coisa específica de livro, vocês me chamam, que eu posso ter esse livro e ainda não ter indicado, né? Eu posso já ter lido, posso dizer. Então, assim, a preparação é super importante, porque a gente fala que a adoção é uma filiação, né? É uma filiação como outra qualquer, porém ela tem particularidades. Ela tem particularidades porque existe uma história antes de cada lado, né? Como eu falei da história. Então, a gente precisa saber como lidar com algumas coisas que podem acontecer. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se informar, a gente precisa estar preparado para isso, né? Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu ver se eu falei mais alguma coisa. Não, vamos lá. Bruna, recomendo você fazer uma análise sua do porquê você quer a adoção e que seu marido ainda não está preparado. É a resposta para alguém lá. A espera é muito frustrante. Ana. Muitas vezes depende... A frustração, eu digo muito que a frustração depende muito do tamanho da nossa expectativa, né? Porque a gente se frustra porque a gente cria uma expectativa e muitas vezes essa expectativa está muito longe do real. E aí a frustração vem mais rápido. Pode acontecer. Parabéns todos, sim, Joana, por isso que eu disse que assim, a resposta. Vocês estão conversando aqui, tá ótimo, viu? Ai, Dani. Dani é ótimo. Obrigada, Dani. Queria adotar só para conseguir ajudar alguma criança marcada pela dor. É difícil ser abandonado, mas ser maltratado todo dia é muito pior. Concordo, Bel. Mas a gente tem outras formas de ajudar essa criança, né? Se a gente quiser adotar só para poder ajudar ela, é uma coisa que a gente precisa pensar, né? Eu posso apadrinhar essa criança, ela vai ter uma convivência familiar e comunitária, e eu não estarei sendo o pai dela nem mãe dela, mas eu estou
fazendo com que ela tenha um vínculo com alguém, né? A gente pode falar mais de encaminhamento, de apadrinhamento, desculpe, de apadrinhamento, de quais as formas que se pode apadrinhar, né? A gente fala muito sobre isso. E tem que pensar, porque não é uma caridade que a gente está fazendo, entende? Ela não pode vir achando que eu tô salvando ela, né? É um encontro, né? Onde eu preciso ser mãe, ou ser pai, e ela precisa de uma mãe e de um pai. Então é um encontro, a adoção é um encontro, né? Ela acontece pelo encontro. Tchau, obrigada, também te amo, ó. Maravilha, obrigada, Beca. Ele pode escolher as coisas do quarto. Sim, quando eu falei lá, né, da questão respondi lá o que é que precisa ter. Dá pra comprar toalha de banho e travesseiro? Essas coisas básicas dá, sim. Comprar coisinhas é uma terapia. Sim, pode ser. Vamos lá, gente, quanta coisa. Teremos mais de 1000 lives, muitos assuntos. Sim, Renata. Pelo que eu tô vendo, sim, viu? Ai, decidi adotar pra próxima semana. Rock, ótimo. Se eu fui responsável por isso, ótimo. Sempre consciente, tá? Estou fazendo as visitas, sim, ótimo. Grupos ajudam demais, Cleide. É Cleide? Eu acho que é. Ajudam muito, né? Ajudam lá onde a gente é voluntário, lá eu e o Bruno, muitas pessoas chegaram com um perfil e por ouvir o relato dos outros, eles perceberam que eles podiam ampliar esse perfil. Então, muitas vezes a gente vai com a cabeça de um jeito e quando a gente ouve os pais, a gente muda, né? A gente muda nosso perfil. Gente, acho que não vai dar tempo de responder tudo, não. Eu vou falar a quinta coisa, porque senão a live acaba e a gente não fala. Então, eu já falei da motivação, já falei da expectativa do perfil, já falei da história da criança, já falei da preparação. Ó, já tô me perdendo aqui. Da preparação. E a última coisa, que eu acho super importante, né? Não é porque ficou por último porque é menos importante. Na verdade, ela é muito importante. Porque temos que ter a disponibilidade para amar, gente. Não adianta, a gente fala assim, olha, o amor cura tudo. Não é bem assim, não. Né? Se a gente tem amor e não tem preparação, e a gente não respeita o histórico da criança, e a gente tá ali com a nossa motivação presa, então o amor, assim, vai ajudar em alguma coisa, mas não vai ser tudo, não, né? Mas, assim, você precisa ter uma disponibilidade para amar aquela pessoa diferente, para aceitar aquele diferente, né? Que o amor por si só, ele não é tudo, mas se não tiver, de nada adianta as outras coisas, né? Então é um conjunto, gente, é um conjunto. Eu acho que a nossa disponibilidade para amar precisa estar em um patamar bem importante, né? E hoje estava vendo um vídeo e eu ouvi a seguinte frase que eu achei super interessante, que eu achei que eu poderia trazer para cá, que é: amar é ser vulnerável, né? Quando a gente está disponível para amar, a gente está ali aceitando o outro como ele é. E correndo o risco dele não aceitar a gente na mesma velocidade que a gente aceitou ele, né? Então, amar é aceitar a vulnerabilidade. Aceitar que nós somos vulneráveis, né? Que estamos ali dispostos, estamos ali abertos para o outro. E tem muito pai e mãe que fala assim: olha, eu estava ali disposta para amar. E aquela criança virou pra mim e disse que não queria ser mais o meu filho e que eu não era a mãe dela, né? E isso dá impacto, né? Por mais que você saiba que a adoção tem umas fases, a adoção tardia tem umas fases, ouvir isso é difícil. Então, estar disponível pro amor é isso, né? Muitas vezes você vai ouvir isso, mas você precisa estar preparado, você precisa ter certeza da sua decisão, você precisa entender que a sua motivação é uma motivação que foi trabalhada naquilo, você tá ciente do por que você quis, né? A gente falou um dia desse no grupo na análise do filme lá no grupo de apoio,
que quando tudo estiver bem difícil, você para e pensa quais foram os motivos que te levaram a ser pai ou a ser mãe. E isso vai te trazer um lugar mais de conforto e te trazer uma força, te trazer uma fortaleza, né? Tudo estando resolvido, tudo estando acompanhado. Enfim, essas foram as 5 coisas que eu quis trazer para vocês. Gente, tem um monte de pergunta aqui e eu não sei se eu vou conseguir responder tudo, né? Faltam uns 10 minutos, eu vou passando algumas e depois eu finalizo para que a gente não saia sem se despedir, tá? Qual o primeiro passo para quem quer adotar? Vanderleia, a gente vai na vara de infância fazer a inscrição, levar os documentos e tal, e prestar atenção nessas 5 coisas que eu disse aqui pra vocês, né? Motivação, preparação, história da criança, disponibilidade pra amar. Queria saber se uma criança maior é mais rápido o processo. Provavelmente, geralmente é mais rápido, mas depende o que é criança maior pra você. E depende a comarca também que esteja. Porque assim, a adoção hoje, a gente sabe que tem muitas pessoas que querem crianças menores, né? Isso tá mudando muito, mas querem crianças menores. E a maioria das crianças que estão no abrigo, elas são maiores. Elas são maiores, inclusive, de 7 anos. E, além de serem maiores, elas são em grupo de irmão. Então, muitas vezes, elas demoram de sair de lá porque a aceitação de grupos de irmão é menor, né? E por isso que a gente faz a gente não faz doutrinação, a gente não tá aqui para dizer, olha, vá adotar uma criança de 7 anos que vai ser mais. Não, a nossa intenção não é dizer que é para ser mais rápido. A nossa intenção é fazer reflexões para que você, no seu tempo, na sua, né, do que você espera de ter um filho, você entenda que pode ampliar ou não o seu perfil, né? É isso que a gente faz. E nos grupos, nas orientações que eu faço, é justamente isso. A gente fala para a pessoa para que ela consiga refletir e ela tome aquela decisão, se ela pode, se ela sustenta ampliar aquele perfil, né? Muita gente vem perguntar para mim assim, olha, eu quero ampliar para ser mais rápido. Não, opa, não é bem assim, né? Eu quero ampliar o perfil para ser mais rápido, né? Por que mais rápido, né? Vamos trabalhar essa ansiedade, né? O que é esse mais rápido? Então, assim, amplie o seu perfil se você estiver preparada para isso. E não porque você quer que seja mais rápido. Entende? Ai, gente, muita coisa. Vamos lá. Preocupada com a hora. As pessoas respondendo aqui. A paciência faz toda a diferença na adoção tardia também, porque a criança necessita de mais atenção em alguns aspectos. Sim, Joana, muitos aspectos ela precisa, sim, de mais atenção. Há umas semanas atrás, uns dias atrás, não sei direito, eu postei algumas coisas das fases da adoção tardia, né? Regressão, encantamento, a agressividade. Então é importante que quem for fazer a adoção tardia entenda que essas fases são naturais e que elas vão acontecer. Elas podem acontecer, não todos vão acontecer nem na mesma ordem, tá? E nem com todos, mas elas podem acontecer e a gente precisa estar preparado para aquilo, para quando receber uma agressão, né? Vir uma agressão de repente, né? A gente tá preparado. Gente, eu vou, infelizmente, deixar algumas perguntas sem responder aqui, né? Mas como eu prometi, eu posso responder depois, em live, em story, diretamente, uma pergunta rápido. Primeiro eu queria agradecer, né? Eu acho que na primeira live eu escolhi o mês de maio, que é o mês nacional da adoção, para poder começar todas essas lives aqui. Eu achei muito maravilhoso fazer essa live. Eu adorei a presença de vocês, a interação, tanto que tem tanta coisa aqui que eu não consegui responder. Eu peço desculpa pra todo mundo, porque eu não vou conseguir tudo, infelizmente, né? Gostei demais, né? Acho que pra mim, isso aqui, falar de adoção pra mim é uma coisa... Eu acho que todo mundo percebe, né? Quando eu começo a falar, eu não quero parar mais, falei horrores aqui. E queria agradecer a vocês. Se vocês não estiverem ainda curtindo lá o perfil, sigam. Nesse mês de maio a gente tá
tô preparando várias lives legais, né? Com algumas pessoas, inclusive, em parceria. Se vocês quiserem deixar outras sugestões também, ó, já muitas pessoas deixaram. A gente junta coisas para fazer, sim, essa live, né? Tem coisas que eu vou lançar esse mês, vai ser bem legal, alguns serviços, algumas coisas. Então fiquem ligadinhos aí que vai ser bem interessante, né? Para quem não tá aqui pertinho de mim, né? Que é em Salvador. E é isso. Eu vou encerrar para que o Instagram não encerre por mim e eu fique aqui sem falar, porque eu odeio largar as pessoas no ar, certo? Gente, um beijo, eu agradeço a todo mundo que participou, tá? E quinta que vem tem mais, viu? Quinta que vem tem mais, prometo mais lives pra você. Muito, muito, muito obrigada, tá? Um beijo pra vocês. Espero vocês na próxima e continuem seguindo, tá? Beijo grande.